E nosso estudo de hoje, a lição 19 do livro Pensamento e Vida, tem por título Prosperidade. Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio, gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prédio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Bilhões dos homens de hoje vivem à cata do ouro e predominância com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos da caça e pesca. É que na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta conforme a extensão e a duração de nossos propósitos. Como no filme cinematográfico em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptos, a experiência que nos é peculiar nessa ou naquela fase da vida constitui-se dos reflexos repetidos dos nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, a maneira de tartaruga que, na carapaça formada por ela própria, se isola e refugia. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais, entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados dos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgure na galeria da genialidade, sofre o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Há por isso muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesmo, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus e o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Prosperidade é uma palavra que a gente precisa rever o significado dessa palavra. Vamos ver se no futuro os nossos dicionários trazem um outro significado. E qual seria esse significado? Ao invés de ser apenas, única e exclusivamente ligado ao material, ligado à autoridade aqui na Terra, ligado a domínio, a gente poder pensar no seguinte: prosperidade do espírito. O espírito trazer luz para dentro de si. A doutrina espírita, ela vai facultar a gente essa possibilidade da gente entrever o que tem pela frente. Nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus um dia e começamos uma jornada de aprendizado, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a moralidade aos poucos, em cada experiência que a gente tem aqui, ó, na carne, no osso, igual a gente está tendo aqui agora. E a gente está num mundo agora que é um grande aprendizado, é um mundo expiações e provas. Expiações, um mundo muito duro ainda, porque o que é expiação? A gente sofre as consequências da violação das leis de Deus para poder ter completo o seu processo educativo, para aprender aonde a gente está errado e não errar mais.
Então são cenários que vão sendo construídos aqui para que a gente passe por algumas experiências e nessas experiências a gente vá evoluindo. Quando eu começar a pensar nisso, o que é prosperidade? Prosperidade é quando eu aprendi a ser um pouquinho mais manso e pacífico do que eu era antes. É quando eu aprendi a perdoar mais do que eu perdoava antes. É quando eu consegui aprender a utilizar melhor o meu tempo, deixar com que a preguiça não me atrapalhe mais e a partir de agora começar a abraçar trabalhos que realmente vão edificar a gente. É quando eu me permiti, ao invés da busca pelo ouro, busca desvairada, que traz tanto sofrimento para a gente, ao invés de eu fazer isso, eu buscar o próximo, começar a promover felicidade e alegria para as pessoas que estão do nosso lado. Essa é a verdadeira prosperidade. A gente sabe que aqui na Terra você viver na riqueza, na pobreza, a gente já sabe que são gêneros de prova. E que todos nós, querendo ou não querendo, a gente um dia vai passar pela riqueza ou um dia vai passar pela pobreza. Quando ele vem falar em prosperidade, a gente ouviu até falar, com todo respeito, mas tendo assim a obrigação de tecer alguns comentários, teoria da prosperidade. A gente ouviu falar sobre isso. E certa vez eu ouvi um determinado religioso falando que, na opinião dele, na visão dele, o desemprego era coisa do demônio, a doença era coisa do demônio. Ele falou que tanta coisa era coisa do demônio, e na hora me deu vontade de indagar, né? Mas peraí, Jesus, por exemplo, então quando o Pai mostrou para ele o caminho da Via Crucis, mostrou previamente, Jesus sabia que ia passar por aquele martírio todo. Tem um momento que ele, como homem ainda, né, ele, puxa, tem como afastar esse cálice de mim, Pai? E logo em seguida ele, não, me perdoa, né, esse meu momento aqui, mas não, eu vou fazer a sua vontade, né, vou fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, será que seria coisa do demônio? A gente teria hoje o Jesus que a gente tem pra gente se ele não tivesse passado por aquilo tudo, daquele jeito? Gente, às vezes a gente precisa passar pelo desemprego porque a gente estava no caminho errado do emprego, estava procurando de maneira errada. A gente precisa passar pelo caminho do desemprego para desenvolver a nossa inteligência. A gente precisa passar pela doença, porque toda doença é educativa do espírito. Então essa teoria de prosperidade visando apenas melhoria material, acúmulo de bens materiais, daqui a pouco a gente vai ter que prestar conta disso tudo e pelo menos quem conhece a doutrina espírita e começa a ter acesso aos livros, principalmente de André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, esses espíritos que contam pra gente como é que é a vida lá do outro lado, a gente vai ver que a gente vai ser cobrado sim, por cada detalhezinho, cada centavinho que a gente ficou aí como devedor na economia divina, a gente vai ser cobrado. A gente tem uma notícia boa. Toda atitude boa vindo da gente também é nosso advogado de defesa. Tudo bem. Mas o mínimo deslizezinho ainda vai ser fator de infelicidade dentro da gente, porque infelicidade ainda é quando a gente se encontra longe da lei de Deus. Quando a gente está violando a lei de Deus, a gente encontra a infelicidade. E a felicidade vai ser quando a gente chegar à perfeição e estiver totalmente, mesmo no ambiente totalmente adverso, em que a gente é provocado o tempo todo, em que tentam tirar a nossa paciência, em que a gente tenha que renunciar. Aqui, por isso que é o teste. Aqui no mundo, aqui na carne e osso mesmo. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sou do mundo. Você é de onde? Né? Me desculpa que o desabafo aqui, mas são opiniões que a gente respeita bastante, mas a gente não pode se furtar a também colocar o nosso ponto de vista. Porque eu, pelo menos, entendo um Jesus que é guia e modelo e que ele afirmou, está escrito lá, nenhuma das minhas ovelhas se transviará. Ele, inclusive, deu a gente a oportunidade da gente, pelo nosso livre-arbítrio, até optar em tomar caminhos diferentes. Mas ele falou depois, venham a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, e conta a parábola do filho pródigo, a festa que ele faz quando eu, por decisão minha, retorno ao caminho do bem. E essa prosperidade definitivamente não é desses bens materiais aqui da terra, não. A prosperidade vai ser sim quando eu conseguir entender que a reforma íntima, dentro dos valores do Evangelho, é
a maior, melhor, única prosperidade que a gente tem que buscar aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.